Olá, olá, boa noite. Estamos ao vivo para o Brasil e o mundo. Boa noite. Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Gabi e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre planejamento financeiro. Vão entrando, sintam-se à vontade. A gente hoje vai bater um papo bem legal para orientação de finanças pessoais. Tenho certeza que vai fazer um efeito aí bem interessante nessa jornada que a gente está seguindo do desafio do 2021 blindado. Uma excepcional quinta-feira para todos que já estão entrando. Boa noite, Lala, tudo bem? E aí, Fê? Sejam muito bem-vindas. A gente vai dar início hoje a uma conversa sobre planejamento financeiro aqui pelo Instagram, que faz parte do contexto do desafio TED, né? Que é tempo, dinheiro e energia. Tempo, energia e dinheiro para que você possa melhorar a sua condição ou amplificar a sua condição dentro de 2021. Vão chegando aqui, já compartilha essa live com a galera aí que é da sua vizinhança, do seu ciclo de amizade, que é bem legal trazer quanto mais gente para dentro, melhor, para compartilhar esse conhecimento com as pessoas que você ama, com as pessoas que você quer ver bem. Vamos puxar essa galera para essa live aqui. Aí, boa noite, sejam todos bem-vindos. E então, galera, bora começar essa live de hoje. Daqui a pouco a galera já vai entrando. 7 horas, quinta-feira. Uma quinta-feira maravilhosa porque o sol apareceu novamente aqui em Blumenau depois de tanto tempo chovendo. Choveu também ao longo do dia, mas pelo menos a gente teve a presença aí do sol. E para iluminar ainda mais o nosso caminho, eu acho de extrema importância o conteúdo que nós vamos tratar hoje. É um dos conteúdos que eu mais gosto de conversar com as pessoas, por ter uma certa habilidade, uma expertise e até mesmo uma vivência dentro desse assunto. Já passei por várias famílias tocando no tema do planejamento financeiro e a gente sempre conseguiu resultados bem interessantes com isso. Então aproveita, pega o seu caderno de anotações, que você vai tirar alguns insights interessantes. Toda vez que você estiver dentro de uma live, um curso, algo que você está absorvendo um conteúdo novo, é interessante que você anote os principais pontos que te interessaram. Então pega a sua caneta, o seu papel e anota tudo aí o que você achar interessante para depois replicar, não esquecer e começar a colocar em prática. Tá legal? Eu conto com vocês hoje aqui pra gente ter uma participação e uma troca, tá bem? Pra gente começar então, é importante entender qual que é, boa noite para quem tá entrando. É importante a gente entender para que serve primeiramente a educação financeira. Em muitas famílias é um tabu quando o assunto para se falar na roda da conversa é dinheiro. Provavelmente você vem de um lar onde não era comum você sentar para discutir sobre finanças. Na escola que você frequentou provavelmente não tinha uma disciplina de educação financeira. Tudo o que você aprendeu sobre dinheiro veio dos seus pais ou de uma pessoa mais próxima a você e até mesmo das suas experiências, das suas tentativas, né? De aprender a controlar, a investir, a poupar o seu dinheiro. E nada de errado com isso, acho bem interessante as pessoas que convivem com a gente tentarem passar o que elas sabem sobre dinheiro. O grande problema ou o grande detalhe é que as pessoas que convivem com você, elas vão ser capazes de replicar o que elas aprenderam. E às vezes o que elas aprenderam é algo superficial, é algo enraizado de crenças sobre o dinheiro e sobre o controle financeiro que não vão te ajudar ao longo da vida. Na verdade, mais vão te atrapalhar do que te ajudar. Eu vou começar puxando na sua memória um exemplo disso. Muitas vezes na sua família ou na sua roda de amigos ou, sei lá, num almoço dentro da sua família, você já deve ter escutado que quem tem muito dinheiro é uma pessoa que fez algo errado. Quem tem controle financeiro é uma pessoa que é muito crica, sabe? É uma pessoa muito perfeccionista que fica anotando tudo. Que controlar as finanças é algo chato. Que isso você vai fazer só quando você tiver muito dinheiro. Que planejamento financeiro é só para quem tem muita grana. Todas essas crenças, elas são limitantes. E isso fica intrínseco nos seus comportamentos. Depois você não entende porque quando na fase adulta você pega todo o dinheiro que você ganha e gasta no primeiro mês, na primeira semana do seu salário.
Você não entende o porquê cargas d'água em determinados momentos você tem que pedir ajuda financeira, seja para um conhecido ou até mesmo para o banco que você tem conta. Uma ajuda financeira para poder manter o seu padrão de vida. É porque você não tem planejamento. Você está deixando outras pessoas pilotarem o seu carro. Quem não tem planejamento financeiro é como um carro desgovernado numa BR. Ele vai seguindo para qualquer direção conforme o carro quer, não conforme a pessoa estipulou um trajeto. Por isso que o planejamento ele é muito importante. Ele vai te ajudar a ter uma rota clara e você vai colocar as mãos no volante para definir qual que vai ser a direção da sua vida. Então, educação financeira, planejamento familiar, planejamento pessoal, ele vai muito mais do que ferramentas para você aprender a controlar o seu dinheiro. Ele vai te ajudar na vida, a tomada de decisões. O planejamento financeiro vai te ajudar na tomada de decisão e vai te ajudar a estipular qual que vai ser o rumo que você vai tomar. Seja de consumo, seja de padrão de vida, seja de emprego, seja de especialização, enfim. O planejamento financeiro ele vai te dar um norteador. Essa é a grande importância, tá? Quando a gente fala, né, eu vou aprender aqui com eles, com um especialista sobre finanças, eu vou aprender a fazer uma planilha, fazer um controle de Excel, muito pelo contrário. O que os planejadores de finanças querem te ensinar é capacidade de tomada de decisão para consumir conscientemente, para investir de uma maneira mais qualitativa para você ter um retorno melhor e para que você possa adquirir bens e serviços que você tenha vontade. Por que eu falo bens e serviços que você tem vontade? Porque existem alguns benefícios de você planejar as suas finanças e ter controle sobre o seu dinheiro. Um dos principais benefícios é que quando você aprende a lidar com isso, você não depende da situação externa. Quando você aprende a ter um planejamento de qualidade, um planejamento financeiro, com cautela, com decisão, né, sua, você vai conseguir decidir o que você quer fazer da sua vida sem depender de outras pessoas. Você vai poder se programar se você quer trabalhar naquela empresa X ou se você quer trabalhar na empresa Y. Com uma vida financeira organizada, você tem a capacidade de se planejar trabalhar ou não no sábado. Você tem a oportunidade de comprar uma peça de roupa que você quer, não a que é a mais barata só porque o seu dinheiro só permite comprar aquilo. Você entende essa linha tênue que existe entre a tomada de decisão, que é a sua decisão, e aquilo que os outros decidem por você? É muito importante você usar as ferramentas de um planejamento financeiro como seus aliados. Se você hoje olhasse para a sua situação, para e observa, faça uma autoanálise. Você está contente com a vida que você está levando? Você é contente do lugar que você mora, da comida que você come, das roupas que você veste? Você é feliz com o trabalho que você tem? Você é satisfeito no relacionamento que você tem com os amigos que te circulam? Ou você está vivendo só por condição? Eu moro nessa casa aqui porque é o que eu consigo pagar. Eu me locomovo nesse carro aqui porque é o que eu consigo pagar. Tá te faltando, além de tudo, além do planejamento, tá te faltando merecimento. A partir do momento que você, como ser humano, entender que você é merecedor das coisas maravilhosas e abundantes que essa vida tem para oferecer, a sua mentalidade vai começar a mudar e só a partir daí é que você vai começar a ter mudanças e resultados significativos. Mude primeiro a sua mente, porque ela vai regir todos os seus hábitos daqui para frente, todos os seus consumos, todos os seus gastos, eles vão ser pautados na sua consciência, na sua mentalidade. Por isso é importante você entender que quem aprende não depende. Depois que você aprender a dominar suas finanças, a controlar o seu orçamento, fazer um planejamento adequado, você não mais vai depender das condições que você estiver naquele momento. Talvez depois que você comece a planejar as suas finanças, você vai perceber que você nem era tão contente assim no emprego que você estava. E aí você vai planejar a sua saída desse emprego. Talvez você perceba que você nem era tão feliz assim naquela casa que você morava, que você poderia ter alguma coisa melhor, mais perto da sua família ou mais perto do seu trabalho. Só que para isso tudo, a gente precisa adequar uma ferramenta de troca aí no meio, que é o dinheiro.
Eu já falei em algumas vezes que o dinheiro, ele por si só não tem finalidade nenhuma, ele não tem importância. Dinheiro é um papel que é emitido, na verdade é um tecido, né, porque ele é algodão, que é emitido para que você possa utilizar para comprar bens e serviços. Essa é a finalidade do dinheiro, satisfazer as suas vontades. Só que você precisa dele para realizar os seus desejos e objetivos, certo? Então, quando você tiver um planejamento ajustado e adequado, você vai começar a perceber que o dinheiro trabalha a seu favor e não ao contrário. Você não pode ser um escravo do dinheiro. Ele não pode te dominar, é ao contrário. Você tem que ter domínio sobre ele para que você tome as decisões que você quer na sua vida. E aí tem alguns benefícios também, além desse que eu te comentei, de decisão, né, de tomada de decisão, que sim, Fê, o dinheiro é tecido. Ele é um algodão, por isso que quando você molha o dinheiro, você bota no varal para secar e ele seca. Se fosse papel, ele se dissolveria. Se você bota papel na quem já esqueceu aí no bolso papel e colocou na máquina de lavar, sabe que o papel se esfarela inteiro. O dinheiro, ele é uma parte tecido, por isso que ele não esfarela. Gabi Cultura. Eu trabalhei na Casa da Moeda, lá da La Casa de Papel, por isso que eu sei disso. As séries que eu já assisti também tem muitas informações bem interessantes. Mas retomando aqui, alguns benefícios que controlar o seu dinheiro traz. Um benefício muito, que eu acho assim, eu vivi a minha vida buscando esse benefício, que é viver uma vida mais leve, sem preocupação, com mais tranquilidade. Eu não sei se todos aqui conhecem a minha história, mas os meus pais, eles são autônomos, né? O meu pai e a minha mãe nunca tiveram uma renda fixa. Eles sempre trabalharam por conta própria e eles tinham inerente à profissão o risco que era de não receber em determinado período. E na minha casa, muitas vezes, eu tenho dois polos, né? A minha mãe sempre foi muito controlada com o dinheiro e o meu pai, ele já era um pouco mais aventureiro, digamos assim. Ele era mais do risco, sabe? E o que acontecia lá em casa, que às vezes eu ficava um pouco aflita? Existia muito essa volatilidade, porque uma família que não tem uma renda fixa, ela vive naqueles altos e baixos, né? Tem meses que fatura, tem meses que não fatura. E isso trazia uma certa... um excesso de ansiedade, sabe? A gente tinha uma certa preocupação. E o que eu aprendi com essa lição? Que quando eu me tornasse adulta, a minha forma de lidar com o dinheiro buscaria tranquilidade, para que eu pudesse tomar as minhas decisões sem preocupação, para que eu pudesse escolher quais caminhos eu queria seguir, que eu pudesse escolher se eu quisesse pagar R$200 no jantar e tá tudo bem, porque eu trabalhei para aquilo, eu me planejei para ter aquele dinheiro sobrando. Você entende a diferença de viver uma vida com preocupação, naquela montanha russa, e viver uma vida com tranquilidade? Eu não sei se você anseia isso na sua vida. Viver com tranquilidade financeira não significa viver uma vida pacata, muito pelo contrário. Hoje eu posso dizer para vocês que com as lições que eu aprendi dentro da minha casa relacionado a finanças, eu já consegui ir um pouco além do que os meus pais alcançaram. No que diz respeito à educação, eu consegui investir muito em educação, o que eles não tiveram oportunidade. Eu consegui investir muito em viagens, o que eles também não tiveram oportunidades. Eu consegui investir em morar em um lugar que eu gostaria, mais perto do meu trabalho. Todas essas coisas foram acontecendo pelo benefício do planejamento, do controle e da tranquilidade. Gente, quando você está tranquilo com o seu dinheiro, você tem uma serenidade para tomar decisão, você não toma as decisões por impulso. Isso vai te trazer um ganho exponencial, porque você vai decidir com cautela. Eu tenho meu dinheiro aqui, eu já sei exatamente o que eu preciso, então vamos embora, vamos tomar essa decisão aqui agora. Esse é um dos benefícios, essa tranquilidade. Outro benefício que o planejamento financeiro traz é a autonomia para você tomar decisão. Gente, não há nada pior, nada que sacrifique mais o ser humano e que machuque mais do que a falta de liberdade. Quando você não se sente livre para tomar uma decisão a respeito da sua própria vida, você se sente um fantoche. Quando você precisa tomar decisões pautadas na sua condição e não no seu desejo, você se sente infeliz, você se sente improdutivo.
E aí na improdutividade é que tá a semente da pobreza. Eu não gosto de pessoas que têm uma mente de pobreza. E pobreza não é a quantidade de dinheiro que você tem no banco. Pobreza é a mentalidade da infertilidade. É a mentalidade da escassez. A situação que você vive hoje, talvez não tenha sido você que se colocou aí. Talvez tenha sido uma condição da sua família que te levou até esse lugar. O seu cônjuge, o seu namorado te levou para esse buraco aí. Só que a decisão de sair da onde você tá para um lugar melhor que você quer é sua. E a possibilidade de mudança é só sua. Então, quando você faz a organização das suas finanças, um orçamento, um planejamento, você ganha autonomia para decidir. Quando você ganha autonomia, você se sente livre. E o ser humano, ele foi criado para ter liberdade. Tanto é que você tem o livre-arbítrio para decidir sobre tudo, mas você não decide sobre nada. Você deixa as outras pessoas, o externo, o que acontece no Brasil, no mundo, você deixa o coronavírus dominar as suas decisões, dominar a sua vida. Será que é interessante isso que você está fazendo com você? Eu não sei se você tem uma facilidade de entender o que eu tô falando, se isso pode parecer algo até um pouco agressivo, mas é a realidade. Você deixa ser manipulado ou você deixa as condições externas te guiarem. É por isso que você não sai do lugar onde você está. Presta atenção nisso e começa a mudar, porque é completamente possível. E outro benefício também de fazer um planejamento é que você consegue planejar e enxergar o futuro seu e da sua família. Não sei se você já teve a oportunidade de voar de avião, mas quando você vai para um aeroporto, um dia que você for, repara. Tem um negocinho que ele parece, tipo um plástico, uma haste, parece uma bandeira. Aquilo ali se chama biruta de aeroporto. Isso serve para os controladores de voo verem qual que é a direção do vento, porque a biruta de aeroporto é como se fosse um saquinho preso numa haste e conforme o vento bate, ela abre para um lado ou ela abre para o outro, né? A biruta de aeroporto. Às vezes você tá assim. O vento bateu pra cá, então eu vou pra lá. O vento bateu pro outro lado, então eu vou pra lá. Apareceu a crise de 2008, eu afundei, fui com ela. E veio o coronavírus, eu também desandei os meus negócios, fui pro outro lado com isso. Agora tá todo mundo investindo em determinado fundo de investimento, vou pra lá. Você não tá planejando o seu futuro, você tá deixando os ventos te levarem pra qualquer lado. Você tá igual uma biruta de aeroporto. Essa biruta ela só tem uma finalidade, mostrar para o controlador de voo para qual é a direção do vento. E o controlador é quem? São as pessoas que estão manipulando você. É o sistema que está deixando você ir para um lado e para o outro correndo perdido, porque para eles é benéfico você estar perdido. Quando você está perdido financeiramente, você se contenta com a sua situação, você paga mais impostos, você acaba não investindo na sua educação, você vive mais infeliz, então você fica mais dependente do Estado. Isso é uma questão política, sociológica, e enfim, eu não vou entrar muito em detalhes também, porque eu não quero arrumar inimizades nesse momento. Mas eu quero abrir a sua cabeça para essa percepção, tá? Então você tem a oportunidade, quando faz um planejamento, de ver a longo prazo também. Não só enxergar o próximo dia. A gente sabe que a vida é uma aventura que ninguém vai sair vivo, que cada um recebeu uma senha. A minha senha, quando o criador me mandou pra cá, né? A minha senha deve ser um número, mais ou menos assim. Essa é a minha senha. A hora que ele chamar a minha senha, eu saio desse mundo. Assim como você também tem uma senha e você nunca sabe a hora que vai ser chamado. Você tem que aproveitar cada dia, estar vivendo no presente. Um detalhe importante é que você não pode se deixar iludir pela sensação de que amanhã vai acabar o mundo. Você precisa viver no presente para que as suas decisões sejam coerentes. Mas você sempre precisa tentar planejar os próximos passos, porque senão você vai entrar naquela roda dos ratos. Eu já falei sobre a corrida dos ratos, que é quando você vive correndo em ciclo, você não sai do lugar só porque você acredita que eu tenho que viver intensamente hoje mesmo, né? Nem vou me preocupar com amanhã. Talvez eu nem chegue. Pensamento de escassez, pensamento de pobreza. Lembrando, pobreza não é a conta corrente. Pobreza é a sua mentalidade de infertilidade, tá? E é isso que é bem importante também você trazer para consciência. E outro dos benefícios, claro, é você poder consumir os produtos e serviços que você sempre sonhou sem culpa.
É você poder usar daquilo que você quer sem culpa. Você compra o que você quer, você sai para onde você gostaria, porque você tem planejamento. Você não é aquela biruta de aeroporto que eu falei antes. Deixa eu ver se tem perguntas aqui pra gente poder continuar já pro próximo tópico. Eu recebi uma pergunta aqui, ó. A Fernanda. Consegui poupar mais dinheiro depois que comecei a planejar minhas finanças. Isso é uma prova de uma pessoa que começa a ter uma organização financeira e ela começa a ter mais resultados com isso. A Fernanda poupar mais dinheiro significa que ela é uma pessoa que domina as finanças? Sim. Significa que ela é uma pessoa que pode planejar quais são os próximos passos? Sim. Ela pode decidir o que ela vai querer fazer. Planejamento é um hábito, planejamento é uma parte do processo para te levar ao resultado. Muito importante você ver esse tipo de depoimento e entender que não é um problema só seu. Eu não sei lidar com dinheiro, eu já tô com 35 anos, agora já foi mesmo. Não. Quanto antes você começar é melhor, mas a qualquer momento é tempo. A qualquer momento é tempo, porque antes tarde você começar do que você nunca fazer. Lembra que eu falei na outra live? Só fracassa quem desiste. Então, se você desistir de você mesmo, de fazer o seu planejamento, de cuidar melhor das suas finanças, o fracassado vai ser aquele que desistiu. E eu não gostaria que você fosse uma dessas pessoas. Muito bem. E aí, pra gente continuar com o planejamento financeiro, é importante a gente entender por que é necessário fazer um tipo de planejamento relacionado a dinheiro, né? Você precisa entender que essa carinha bonitinha que você tem hoje, esses braços fortes, essa disposição para trabalhar, ela não vai permanecer para a vida inteira. Desculpa magoar o seu coraçãozinho, mas essa sensação aí que você acha que você vai ser para sempre essa pessoa produtiva é uma ilusão. A fase humana, ela tem ciclos. E os ciclos dos seres humanos, eles são ascendentes. Você começa numa curva de crescimento, né? Você é um bebê, passa pela fase de criança, o pré-adulto, o adulto, e depois você começa a descer o morro. Descer o morro da Vossa Avelina. Lembra da Vossa Avelina? E esse morro desce muito mais rápido às vezes do que você subiu. É nessa fase de declínio, que é quando você chega no que a gente diz que pela média é entre os 60 e 65 anos, que você está em fase de diminuir o seu ritmo produtivo, que você vai perceber a diferença de quem se planejou e quem não. Gente, hoje no Brasil, uma das situações que mais me comovem no que diz respeito a essa falta de planejamento financeiro é a gente perceber quantos idosos não têm uma cama decente para dormir. Quantos idosos vivem em condições precárias de não saber quando que vai ser a próxima refeição, de serem jogados, literalmente deixados em asilos, né, em entidades de longa permanência, porque a família não tem condições de pagar por esse idoso, não tem condições de pagar pelo tratamento de saúde dessa pessoa. E essa pessoa já está em fase improdutiva, então ela não consegue entrar no mercado de trabalho. Mas você, né, com esse braço forte, com esse rostinho novinho, você acha que você não vai envelhecer. E é um salvo engano. É um engano que você precisa começar a ter percepção o quanto antes, porque senão você vai sofrer demais. E os seus filhos não são responsáveis por lhe dar dignidade quando você chegar na sua aposentadoria ou na sua fase improdutiva. Você é responsável por dar esse caminho. Você é responsável por construir a cama que você vai deitar. Minha mãe sempre fala isso. Você tá arrumando a cama que você vai deitar? Você precisa se organizar para não depender lá na frente da boa vontade do governo, da boa vontade dos seus filhos. Talvez não sejam nem seus filhos, sejam seus netos. Então, você precisa começar um planejamento financeiro para usufruir numa fase onde a sua energia ela vai decair e você vai precisar utilizar desse dinheiro acumulado, ou desse patrimônio acumulado, tá? Tá, Gabi, eu já entendi que isso é muito importante fazer e tudo mais. Tá, e agora? E agora, qual que é o segredo para eu começar a fazer o meu planejamento financeiro, a me organizar? O segredo, anota aí. O principal segredo para você fazer uma organização financeira e um planejamento de sucesso deixa eu só tomar uma água, porque falo muito, né? Minhas cordas vocais já vão se sacrificando.
O segredo para que você consiga fazer um planejamento financeiro de sucesso é você colocar o planejamento financeiro no piloto automático. Isso mesmo. O que significa colocar alguma coisa no piloto automático? É você fazer uma coisa que você nem pensa para fazer. Você faz porque já se tornou um hábito na sua vida e você só repete isso dia após dia. Um exemplo é você escovar os seus dentes, você comer no almoço, no jantar, é você tomar banho e vestir a sua roupa. Isso são coisas que você não pensa para fazer, você vai fazendo no piloto automático. A ideia do planejamento financeiro é você incorporar isso no seu dia a dia até que ele esteja no piloto automático, que vai ser natural para você fazer esse controle. Eu sei que essa é a fase evolutiva, né? Quando ele entra no piloto automático, você não precisa mais pensar e fazer. Mas como que você chega no piloto automático? Você vai começar a criar o hábito de fazer a sua gestão das suas finanças. Fazer a gestão das finanças parece algo super complicado. Nossa, parece algo chato, insuportável. Gente, eu vou te falar que não é. Eu só preciso te ensinar uma coisa primeiro. Você precisa entender que tudo na vida da gente são processos acumulados que uma hora vão gerar resultados. Exemplo, processos acumulados que vão gerar um resultado. Você está se alimentando melhor e fazendo atividades físicas. Qual que vai ser o resultado? Você vai emagrecer, você vai ter mais qualidade de vida e uma saúde um pouquinho mais ajustada. Beleza. Outro resultado. Você começou a adubar a horta que você tem lá na sua casa, você semeou, você regou, deixou o sol fazer o trabalho dele e a terra também. Daqui a pouco vieram as mudas de alface. Processos que geraram um resultado. O dinheiro é a mesma coisa. Fazer o planejamento financeiro, ele é necessário não para você enriquecer do dia para noite. Eu vou ficar muito rico. Nossa, agora eu tenho controle sobre as minhas despesas, as minhas receitas. Vou ficar aquela pessoa assim, milionária. Vai acontecer. Só que é um processo. E o processo só tem resultado se ele for consistente. Não adianta você ir pra academia uma vez na semana para você ficar com o corpo da Graciane Barbosa. Você tem que ir todo dia. Não adianta você cuidar das suas finanças pessoais uma vez por mês. Você tem que fazer isso com mais frequência para você ir direcionando e ir percebendo se você está indo para o caminho certo ou errado. Entende isso? É bem importante essa percepção para que não haja uma distorção da pessoa pensar assim, vou começar a planejar a minha vida financeira, vou fazer uma vez por mês, pronto, tô feita. Gente, não. Você vai ter que incorporar isso como se fosse um hábito de escovar os dentes. Você vai ter que fazer mais do que uma vez dentro do mês, mas você aos poucos vai começar a ter isso como um hábito. Aí vai se tornar fácil, vai ser a coisa mais linda do mundo, tá? E o resultado vai começar a aparecer. Nada que é fácil te leva a resultados realmente significantes. Então para de querer fazer tudo facinho, para de querer que seja do dia pra noite o resultado, porque não é. A única coisa que dá resultado do dia pra noite é lactopurga. A única coisa. Toma lactopurga hoje e você vai ver o resultado amanhã. Você vai virar um rei ou uma rainha no trono. Essa é a única coisa que eu conheço que dá resultado do dia pra noite. Então para de querer o efeito lactopurga na sua vida. Porque o efeito lactopurga até pode te dar um resultado, né? Que é você virar um rei ou uma rainha do dia pra noite. Mas no longo prazo isso vai fazer o seu intestino ter problemas, você ter uma série de complicações de saúde e que não vão te fazer bem. A Fernanda colocou aqui uma frase que a gente usa bastante, a gente aprendeu há um tempo atrás, que ostra feliz não faz pérolas. Você já ouviu essa? Você sabe como é que uma pérola se forma? A concha recebe um grão de areia, uma imperfeição, e aí disso vai se formar a pérola. O Silvana aqui comentou, né? Isso aí é de grão em grão. É isso mesmo, Silvana. A gente precisa ir de pouquinho em pouquinho até que a gente tenha um resultado. E a das pérolas também, guardem isso pra vocês. Ostra feliz não faz pérola. A pérola só se forma por causa de uma coisa que incomodou aquele ser vivo e ela produziu a ostra. Então, você vai precisar fazer algumas coisas que no começo vão ser um pouquinho doloridas, vão ser um pouquinho chatas, mas depois vai entrar dentro do seu mecanismo diário ali, da sua rotina.
Muito bem, falamos sobre isso então. E agora, como é que eu faço para tornar esse planejamento financeiro algo ajustado à minha vida? Você precisa começar a enxergar dinheiro como um canal, uma meta para alcançar os seus objetivos de vida. É isso que você precisa ver. Qual que é o seu objetivo? Meu objetivo é fazer uma viagem internacional de 30 dias para a Europa. Beleza. Quanto que isso representa em dinheiro? Aí você vai começar a associar os seus desejos e objetivos com o planejamento financeiro, e aí você vai começar a fazer os passos para alcançar aquilo ali, tá? Deixa eu só ver porque tem uma pergunta aqui pra gente dar continuidade. Vamos ver se tem a ver com esse assunto. Existe um percentual ideal, deixa eu colocar aqui na tela. Existe um percentual ideal para poupar de nossos rendimentos? Tudo que é fórmula fechada, ela não se aplica, é igual uma dieta. Se você vai no nutricionista, ele não vai te dar uma dieta padrão para todas as pessoas. Ele vai adequar a dieta ao seu estilo de vida. Mas existe um percentual recomendado. Eu gosto de trabalhar com os 50, 30, 20. 50% da minha renda vai para as despesas e custos de vida. 30% da minha renda vão para investimentos. Vão para render juros futuros, né? Então 30% de toda a minha renda e a do André vão para investimento, imóveis, aplicações financeiras, fundos, ações, CDBs, RDCs, enfim, vão para algo que vai gerar frutos. E 20% a gente pode ficar livre para a gente utilizar com lazer e qualquer coisa supérflua que eu queira conquistar. Então, para cada pessoa, a gente ajusta um percentual. Mas o meu modelo hoje de controle financeiro me permite fazer os 50, 30, 20. Cada um, no começo, é muito difícil você conseguir direcionar esse percentual. Mas conforme você vai evoluindo nas suas finanças, na sua organização financeira, você também vai conseguindo aumentar o seu percentual lá para investir. Por quê? Investir vicia. Investir vicia. Quando você vai aprender a guardar o dinheiro, daqui a pouco você tá viciado em fazer isso. Porque você vai ver lá o seu patrimônio aumentando, você vai falar, opa, tá crescendo, meus filhotes estão aumentando. Então você vai se estimulando, tá? O importante é começar, mesmo com um pouquinho, e depois você vai evoluindo isso, tá? Opa, o que eu fiz aqui? Pronto, resolvido. Bom, pra gente continuar então aqui, eu vou conversar um pouquinho com você então sobre como que você vai fazer para controlar o seu dinheiro, né? Como que você começa a montar o seu planejamento financeiro. Bert, pior que é verdade. O que eu peguei, desculpa, eu acho que deu uma travada aqui na minha transmissão, eu não peguei qual que foi o trecho. Mas bom ter você aqui também, seja bem-vindo. Deixar de gastar com besteira para inflar os investimentos. É isso aí. A gente, quando começa a ter uma noção do que está gastando, a gente começa a perceber que muitos dos nossos gastos, eles são inconscientes. Eles são gastos que não fazem sentido nenhum. Mas só é possível você mensurar isso quando você começa a enxergar. Investir vicia porque você começa a ver o seu dinheiro ampliando e você, quando começa a ver os rendimentos, a ver pingar na sua conta os resultados, gente, isso te dá uma sensação de êxtase. Você aprende a fazer o dinheiro se multiplicar, o que a gente chama de renda passiva, que é a renda que não precisa do seu trabalho para acontecer, é o dinheiro trabalhando para você, né? Por isso que é muito importante a gente começar. E aí, por onde que você começa a organizar as suas finanças pessoais? Fazer o seu planejamento de fato, né? Você precisa se perguntar a seguinte frase: de onde vem para onde vai? Toda vez que você quer começar um planejamento financeiro, você tem que usar esse método. De onde vem para onde vai? O que é o de onde vem? São as suas receitas. É da onde vem o seu dinheiro. Você precisa começar a organização sabendo de onde vem o seu dinheiro. Então, como é que você vai fazer? Você vai pegar um papel, uma caneta, uma planilha, o que for mais conveniente para você, e você vai fazer 2 colunas. Em uma coluna você vai colocar receitas e do outro lado do papel você vai escrever despesas. Com isso a gente vai começar a fazer uma fotografia das suas finanças. O que são receitas? É todo o dinheiro que entra para você, é toda a forma que você consegue pegar dinheiro.
Roubando? Não, isso não pode. Vendendo coisas ilícitas? Não, isso não pode. Como é que vem as receitas? Salário é uma das principais fontes de receita. Comissão, quando você tem um trabalho comissionado. Prolabore, quando você é dono de uma empresa. Lucro de vendas. Lucro e dividendos nos investimentos, quando você investe em renda passiva, como fundos imobiliários, por exemplo, que te dá uma renda mensal, semestral, depende do fundo que você investir. Aposentadoria, são todas fontes de receita. Então, o que você precisa escrever? Tudo o que entra, aluguéis, perfeito, Fê. Os aluguéis também são uma fonte de receita. Então, tudo o que vai entrando, rendas que você vai conseguindo com bicos, com horas extras, são suas receitas. Você vai precisar anotar tudo isso num lado da sua folha do papel. E do outro lado, é como se você estivesse espelhando, você vai colocar o para onde vai, que são as despesas. Para onde que vai esse dinheirinho que entra na caixa, que é no seu livro caixa, né, no seu cofre? Para onde que ele vai? Aí você vai colocar todas as despesas que você tem, tanto despesas fixas quanto despesas variáveis. O que são despesas fixas e variáveis? Despesas fixas são aquelas que você precisa manter para sua existência, como alimentação, transporte, lazer também, educação, higiene, saúde, vestuário, são tudo despesas que você vai precisar ter, luz, água, internet. Essas são despesas fixas que você tem. E as variáveis são aquelas que, se você não tivesse, você não morreria por causa disso. Lógico, salvo exceções, porque às vezes você é um profissional que depende disso que eu vou falar, tá? Mas, por exemplo, a assinatura do Netflix, ela não necessariamente é uma renda obrigatória. É uma renda que pode entrar naquela tua parte do lazer, dos 20% que tu destinou a gastar com as coisas do lazer. Mas ela não é obrigatória. Se você quisesse fazer um corte dela, a sua vida não ia mudar por causa disso. Netflix, Spotify, qualquer assinatura de um streaming, né, que seja mensal, é uma renda variável, é uma viagem de férias, algo que você comprou que estava fora do escopo lá das principais despesas, fora da alimentação, o celular novo que você trocou porque você queria ficar um pouquinho mais moderno, sabe? Essas coisas são despesas variáveis, são coisas que não vão acontecer todos os meses, mas que você precisa ter mapeado. Porque tudo aquilo que você não controla, você não é capaz de melhorar. Tudo que você não controla, você não consegue melhorar. Aí daqui a pouco você tá olhando assim, meu Deus, pra onde que foi o meu dinheiro? Quem comeu o meu dinheiro? Foram esses gastos variáveis. Foi aquela saída com seus amigos depois do futebol para tomar uma cerveja. Foi aquela roupinha que você comprou que não estava planejado dentro dos seus gastos. Foi as assinaturas, as 35 assinaturas que você fez do Spotify, do Netflix, do Canva, do não sei o que. Sabe? São coisas que você não controla e isso vão sendo os grandes vilões do seu orçamento. Por isso que é importante você colocar essa folha com as duas partes, tá? Isso é uma balança. Essa balança é um princípio de economia, vale para toda a gestão de uma grande empresa e vale para a gestão da pequena empresa que é você. Você pode ser entendido como uma pequena empresa. Na economia, nos princípios de economia, a gente chama isso de ativo e de passivo, né? Os ativos são todos os seus bens e direitos e os passivos são todas as suas obrigações. Então, quando você tem essa foto de tudo que você tem de entradas e tudo que você gasta, você vai ter a possibilidade de tomar uma decisão. Qual que vai ser a decisão? O que eu posso cortar e o que eu posso manter? Essa é a primeira decisão. A segunda decisão é onde eu posso conseguir mais desse dinheiro que entra? É trocando de emprego? É fazendo uma renda extra com um hobby que eu tenho, que é fazer bolos e doces, por exemplo. Eu faço bolos e doces, eu posso conseguir uma renda extra. Essas duas decisões, elas são pautadas só para quem consegue visualizar esse quadro que eu comentei no começo, tá? Se você não tiver esse quadro, vai ficar muito difícil, vai ficar, na verdade, impossível, tá? Eu vou ser bem realista com você. Vai ficar impossível de você decidir qual que vai ser a decisão que você precisa tomar. Se é ganhar mais ou se é gastar menos. Eu te digo que muitas pessoas, quando começam a fazer um planejamento financeiro, elas acabam desistindo porque elas começam a olhar assim para aquela folha que elas escreveram
E aí elas falam assim, gente, eu vou ter que cortar tudo. Eu não vou mais viver. Vou ter que cortar meu Netflix, vou ter que cortar a minha assinatura lá no clube, lá no Cacetiro. Meu Deus, como é que eu vou viver agora? Aí que tá o problema. Você não necessariamente precisa resolver o lado da despesa. Às vezes o que você tá precisando é arrumar uma fonte de receita mais potente. É arrumar algo que te pague melhor, é arrumar um emprego que te gere mais lucro, mais renda. É abrir um negócio com aquilo que você faz de forma informal, que é fazer os bolos e os pães. Você pode fazer isso, o seu próprio negócio, a sua própria fonte de renda. Então começa a observar o que você consegue realmente fazer para melhorar. Não só ficar cortando tudo quanto é tipo de despesa, tá legal? Pra você não desanimar. E tem um tipo de receita aí no meio que a gente vai ensinar por aqui, que é bem legal também, né? Que é a forma de receber por investimentos. Você tem uma alternativa de receber dividendos através de investimentos financeiros. Eu vou te ensinar isso? Vou, mas não adianta eu te ensinar a correr antes de andar. As pessoas que hoje não têm um planejamento financeiro, eu não ajudo a fazer investimentos. Não sai da minha boca para elas indicações de investimentos, dicas de onde buscar informações, porque você vai se enforcar. Você vai colocar dinheiro às vezes onde não tem como tirar, e aí depois você vai vir e vai falar pra mim, mas Gabi, você me indicou investir naquela empresa, você me indicou buscar esse fundo de investimento, blá, blá, blá. Tá, eu não te indiquei, eu te indiquei porque você estava numa condição propícia a isso. Você já estava conseguindo controlar a sua renda e as suas despesas. Agora, se você ainda está na fase inicial, eu não posso te ensinar a investir de cara. Eu preciso te ensinar primeiro a organizar. E outra coisa, tá, gente, que eu já vou quebrar aqui um mito bem importante. Não são os investimentos... Primeira, coloca já isso na sua cabeça, tá? Não são os investimentos que vão te deixar rico. Desculpa te falar isso já, sim, de cara. Não são os investimentos que vão te fazer enriquecer. Sabe por quê? O investimento, ele só consegue crescer se você aportar dinheiro lá dentro. Se você não tiver fonte de renda, se você não tiver um lugar da onde venha dinheiro, seja o seu negócio, seja o seu emprego, como é que você vai jogar dinheiro num investimento? Não tem como. Lógico, numa fase inicial de construção de patrimônio, né? Porque vai chegar num determinado ponto da vida que você vai ter um patrimônio tão grande acumulado em investimentos que eles vão ser a sua fonte de renda. Mas esse é só o caso se você já tiver hoje aqui comigo uma faixa de 2 a 3 milhões aplicados. Se você já tem esse recurso aplicado, perfeito, eu posso falar com você a respeito de investimento, sugestões de carteira, não sugestões de carteira, mas sugestões de análise para você escolher os seus ativos. Agora, se não é seu caso, se na sua conta ainda não tem os 2, 3 milhões de reais, vamos começar a construir esse patrimônio. Porque investimento só vai crescer se você aportar lá pra dentro dele. Então não é o investimento que vai te deixar rica na primeira fase, ou rico. São os aportes que você vai fazer. Então esses ensinamentos vão vindo assim na sequência pra você ver assim, ó. Agora eu entendi. Eu vou ter aqui os meus as minhas receitas e as minhas despesas. Eu vou saber o que eu vou cortar das minhas despesas para conseguir investir mais. Essa é a jogada. Esse é o segredo do nosso jogo aqui, da liberdade financeira, da independência financeira, porque são duas coisas diferentes, né? Mas se você não aprende a controlar e a ver o que você precisa abrir, o que você pode abrir mão hoje para começar a investir mais, você vai perder a mão, você vai desanimar, entende? Então faz essa primeira dica que eu tô te dando, que ela é valiosa e eu tenho certeza que vai trazer um resultado expressivo. Peraí, tá chovendo? Ai! Tá chovendo aqui dentro. Pronto. Tava chovendo aqui dentro e tava molhando todo o meu computador. E aí, gente, tem muita gente que me pergunta assim, né? Tá, entendi, agora eu tenho que fazer lá, escrever o que é as minhas receitas, o que são as minhas despesas e depois disso. Depois que você tiver feito isso, você vai ter a fotografia financeira. É como se fosse a foto do antes e o depois.
faz esse papel que eu te falei, depois bate uma foto dele ou joga pro Excel, para um aplicativo. Eu até recomendei hoje um aplicativo, 3 aplicativos que podem te ajudar no planejamento financeiro. Se você não gosta muito do Excel, eu sou super fã do Excel para fazer controle de finanças, porque ele me mostra mês a mês a minha evolução. Mas se você não gosta, eu te sugeri ali no meu feed, tem um post que eu fiz hoje, com 3 aplicativos bem legais, bem fáceis de você conseguir controlar os seus e começar a fazer o seu planejamento financeiro. Mas enfim, depois que você fez essa foto, então, você vai começar agora a projetar o seu futuro. Você vai fazer num novo papel quais que são os seus objetivos para cada mês do ano. Aí você vai escrever fevereiro. Oh, meu Deus, trovão. Mas vamos continuar. Se eu cair é porque bateu uma trovoada aqui braba. A Mabi escreveu, já ansiosa para os próximos ensinamentos. Mabi, segura que vai vir bastante conhecimento, tá? Mobius me ajudou muito para o planejamento da finança. Realmente, o Mobius foi um aplicativo assim muito prático pra gente fazer. É isso que eu tô falando agora também, que você, se você tá começando, baixa o Mobius ou os 2 outros aplicativos que eu recomendei, que você vai começar a gostar também, tá? Vai ser top. Eu vou dar uma acelerada aqui pra gente finalizar, antes que a conexão caia e você fique sem ver o fechamento dessa live, né? Pensa que desgraça. Retomando então aqui, depois que você fez então essa receita, despesa, você vai fazer um quadro com todos os meses do ano e o que você quer pra esse ano. Fevereiro, quero comprar um celular novo. Março, quero isso. Abril, quero aquilo. Até dezembro. Você vai fazer todos os meses qual que são os seus objetivos. E aí você vai colocar, vai atribuir um valor para cada objetivo. Fevereiro, trocar de celular, preciso de 4 mil reais. Março, pegar férias, preciso de 5 mil. Você vai começar a atribuir valores aos seus objetivos. Depois que você fizer isso, a gente vai ter um próximo passo que é como que você consegue conciliar esse tipo de sonho, de objetivo futuro dentro do seu orçamento atual. Que aí eu vou te explicar que você vai dividir uma parte ali desse valor e você vai acumular aos poucos, por partes, até você alcançar aquele valor, né? Para poder fazer a compra do seu bem ou serviço ou fazer aquela experiência que você gostaria. Mas isso é um segundo momento, tá? Aí você fez a projeção para um ano e a próxima projeção você vai colocar o que você quer muito, muito para daqui 5, 10 e 15 anos. Isso precisa ser uma mensuração em número também, tá? Eu preciso que você coloque algo que dê pra mensurar em número. Tudo hoje dá pra mensurar em número. Ah, daqui 5 anos eu quero comprar a minha casa. Quanto que vale essa casa? Daqui 10 anos eu quero viajar pra Europa. Quanto que vai custar essa viagem? Daqui 15 anos eu quero ter quero ir com meus 3 filhos pro Nordeste. Quanto que isso vai representar? Você vai colocar esses sonhos macros. Porque dessa forma você vai começar a criar consciência para o planejamento a longo prazo, que é fazer orçamento para frente, não só para trás. Quem olha para trás não consegue controlar as despesas e nem melhorar as receitas. Olhar para trás é importante no primeiro momento para você saber aonde que você tá e a partir dali você tomar um rumo. Ah, beleza, eu tô assim, então eu sei o que eu preciso cortar, eu sei aonde que eu preciso ganhar mais e começar a se direcionar, tá bem? Então essa é a primeira, é o primeiro momento aí pra você fazer, é a primeira construção para um planejamento financeiro de sucesso. Gente, foi muito legal a live que a gente fez hoje, porque teve algumas contribuições e essa participação de vocês vai ser muito importante pra gente fazer os próximos passos. É lógico que planejamento financeiro eu não consigo fazer com você em 40 minutos, eu vou precisar de mais momentos com você, mas isso faz parte daquele nosso desafio. Porque quem aprende a controlar o dinheiro, aprende a conseguir a fazer as outras coisas também. A ter mais tempo, mais energia e mais dinheiro. Faz parte daquele pilar que a gente está construindo, aquele tripé. Por isso eu quero agradecer imensamente as pessoas que estiveram aqui. Essa semana eu vou abrir também uma caixinha de perguntas para vocês trazerem as principais dúvidas sobre como organizar o planejamento financeiro. E aí eu vou te ajudando com isso. Eu vou bolando posts, eu vou fazendo os vídeos explicativos e a gente vai se encontrar aqui no Instagram toda segunda e quinta-feira. É um compromisso assumido, toda a segunda e quinta às 19 horas. A cada semana vai ser um conteúdo diferente para poder ir caminhando nessa jornada que a gente está construindo de mais tempo, energia e dinheiro.
Gente, obrigada pela participação de vocês. Aproveitem para descansar, amanhã já é sexta-feira. Aproveitem para tomar nota dessas coisas que a gente conversou hoje, anotem os principais pontos e comecem a praticar. Para cada 1 hora de ensino que você tem, que você ganha, você precisa no mínimo de 5 horas de prática. Então você agora absorveu um monte de conteúdo. Bote isso numa sequência e comece a praticar. Comece a praticar, porque isso vai fazer com que o seu sistema cerebral, o seu sistema corporal acabe tomando uma postura que você tomou a decisão de melhorar. Isso faz todo sentido, isso é neurociência, isso é aplicável a todas as áreas humanas. Faça isso que você vai ter mais resultado. Um grande beijo pra vocês e pra quem tá fazendo o desafio do 2021 blindado, parabéns pelo esforço, já estamos no 3º dia. E vencendo constantemente. Quem ainda não começou, o link tá lá na minha bio, pode baixar o desafio e começar também a seguir isso. Beijo, pessoal! Ótima semana, ótimo final de semana já pra você. Até a próxima!